Oi, eu sou Luciane Conde, sou artista visual e hoje eu vou mostrar um pouco do meu trabalho para vocês. Eu sou natural de Joinville, Santa Catarina, mas já moro em Campinas há mais tempo do que eu morei lá. Eu gosto de desenhar, de pintar, modelar, mas talvez por não ter cursado artes na graduação, eu sempre tive dificuldade em dizer que eu sou artista. Era uma frase difícil de sair. Engraçado ou curioso, mas foi a partir do meu envolvimento com papel artesanal que eu passei a me ver como artista. Talvez eu nunca tenha mergulhado tão fundo num fazer, mas eu percebi que foi através desse relacionamento com a matéria que eu encontrei a minha poética. Eu já consigo responder que sou artista quando me perguntam o que eu faço. Eu também trabalho dando cursos e oficinas e desenvolvendo projetos autorais. Pensando na minha relação com as plantas, eu vejo que ela começa já na própria matéria-prima que eu utilizo, que começa na colheita da planta escolhida e na transformação da sua fibra em polpa vegetal. O que eu chamo de polpa é a massa de celulose que é obtida no processo e que, quando misturada à água, pode ser passada em uma peneira ou qualquer outra forma e assume essa modelagem quando seca. A polpa pode ser opaca, transparente, fina, espessa, tingida, modelada em objetos tridimensionais. O universo de possibilidades é muito grande. Eu sempre gostei de quase todas as técnicas, sempre quero aprender tudo. E talvez seja justamente essa abertura do material que tenha me conquistado, porque através da desculpa de trabalhar com a polpa, eu não me prendo em uma só linguagem, e aí eu posso pintar, colar, modelar, imprimir, criar livros de artista, objetos tridimensionais. Como eu não conhecia o processo de obtenção da celulose, eu fui fazer um curso de papel artesanal a partir da fibra do coso com o papeleiro Camori em São Paulo, em 2017, para entender mesmo a essência do processo e assim adaptá-lo para outras fibras mais acessíveis. O coso é um dos 3 famosos vegetais utilizados no Japão na confecção de papéis até hoje, só que é de difícil acesso e é caro. Eu lembro da primeira vez que eu realizei o processo sozinha no meu ateliê, utilizando a fibra de bananeira. Eu somente tinha visto um papel de fibra de bananeira rapidamente no ateliê do professor. Eu não tinha ideia do que o material poderia me oferecer. Eu não sabia como o papel molhado ficaria quando seco. Tudo era descoberta e novidade. Eu lembro dos fiapos encontrados nas bacias. Eram pequenos fiapos que já prometiam alguma coisa e me deixaram animada igual uma criança. Foi ao longo desse processo de pesquisa que eu compreendi as palavras do filósofo Luigi Pareison sobre um processo de criação particular. Ele fala do formar como fazer, quando formar já não se limita a algo já realizado, já estabelecido, padronizado, mas quando no próprio curso da operação o artista inventa um modo de fazer. Eu me identifiquei com essa fala porque em meu processo eu não tenho esboços, eu não tenho imagens no papel, cadernos de anotações. Muitos registros ficam apenas no plano mental, de onde surge a ideia do que eu quero formar, na forma de uma imagem que não é nítida, ela é meio borrada, como uma névoa. Essa imagem vai se formando ao mesmo tempo em que as características do material são levadas em conta. De alguma maneira, esse pensamento se baseia na matéria, na sua transformação em um processo ritualístico, quase mágico, de transformação. Além de utilizar as plantas como fonte de matéria-prima, a minha poética gira em torno dos meus olhares para o ambiente que me cerca, composto de plantas, galhos, troncos, raízes, insetos, sol, terra e água. A natureza sempre ocupou um lugar importante na minha vida. Eu fui criada em área rural, podia subir em árvore, comer fruta do pé, tomar banho de rio, escorregar em barranco de lama, andar descalça, andar de bicicleta, ralar os joelhos. Eu penso que, de certa maneira, esse trabalho retoma esse contato com a natureza, através da exploração desse meu pequeno jardim, criado e cultivado por mim ao longo de 20 anos, que hoje me fornece matéria-prima, objetos e olhares. Vale dizer que quando eu mudei para essa casa não tinha nenhum verdinho, era só cimento e entulho. Eu comecei dando voltas pelo bairro, pedindo mudas, roubando outras da calçada. Quando eu ia para a casa da minha mãe com os meus filhos, eu voltava carregada de mudinhas,
Muitas estão comigo até hoje, o que me traz grande alegria, porque a minha mãe não está mais e eu tenho muita saudade dela. Esses dias, depois de mais de 10 anos, a baunilha que eu trouxe de lá deu flor e a íris também. Hoje eu tenho uma pitangueira gigante que nos dá uma bela sombra, tem uva, tem pitaia, tudo isso num pequeno espaço cimentado. Hoje eu escolhi falar um pouco sobre os trabalhos feitos na técnica conhecida como pulp painting, que consiste no tingimento anterior da polpa e a sua utilização como matéria pictórica no momento de fazer o papel. Alguns artistas no Ocidente, em especial nos Estados Unidos, realizaram experimentos nessa técnica durante a retomada do papel artesanal que aconteceu a partir da metade do século XX. Aqui, só falando rapidamente, eu falo em retomada porque o Ocidente assistiu ao boom da criação dos moinhos papeleiros, cerca de 750 a 800 anos depois da invenção do papel pelos chineses, e também a sua queda, com a chegada da indústria da celulose a partir da madeira, no final do mesmo século. Existem e podem ser criadas muitas formas de se pintar com a polpa. Esse meio é muito rico em possibilidades. Se pode usar bisnagas, mergulhos em tinas com polpa colorida, compressor com polpa, compressor de ar retirando a polpa com a utilização de stencils e muitos outros. Sem saber, até aquele momento, eu estava empregando um método que se assemelha ao método tradicional chinês, que consiste em flutuar a tela em água e sobre a mesma espalhar a polpa. A sensação que eu tenho é de pintar sobre a água, como se ela fosse a tela e a polpa fosse a tinta. A surpresa de como vai ficar o trabalho quando seco é muito grande, é preciso se controlar muito e esperar a folha secar para poder pegá-la nas mãos. Ela é muito frágil quando ela está molhada. Eu já estraguei trabalho não me contendo e me antecipando. Das cores utilizadas, por enquanto, somente o azul é fibra tingida, o restante é cor natural das fibras. Eu ainda quero aprender sobre tingimentos naturais a partir de plantas, que tem toda a relação com o meu trabalho.